Olá, tudo bom? A gente está continuando o nosso projeto de trabalhar um pouquinho em mentalidade, de trabalhar um pouquinho nosso desenvolvimento pessoal. Esse é um projeto que eu estou estudando alguns livros e resolvi compartilhar com algumas pessoas, porque talvez seja interessante para você, assim como está sendo para mim. Durante muito tempo, eu sou instrutor de yoga, talvez você saiba, eu sou psicólogo de formação, instrutor de yoga, trabalho com os óleos essenciais e sou instrutor de línguas. Mas, assim, durante muito tempo me foi ensinado o conteúdo que eu precisava ensinar. Mas pouco eu fiz, ou pouco os cursos que eu participei, trabalharam a minha mentalidade. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade a esse projeto. Tem uma série de vídeos, se você não conhece, dá uma olhada aqui no canal, eu acho que você vai curtir. E eu vou te contar hoje sobre um livro chamado Getting Things Done, que em português ele ficou como A Arte de Fazer Acontecer. É do David Allen, perdão. Tem muita coisa bacana. A minha ideia aqui não é fazer um grande resumo do livro, mas dá para vocês a minha sacada para que eu mesmo possa rever esse vídeo depois e relembrar sem precisar reler o livro, ou sem precisar assistir os vídeos que eu assisti. Qual que é a ideia principal desse livro? A maioria das pessoas, talvez você assim como eu, a gente se perca na quantidade de ideias que a gente tem e na execução dessas ideias. O David, nesse livro, ele fala que a nossa mente é muito boa para ter ideias, mas ela tem uma certa dificuldade de reter essas ideias, ou de dar continuidade, de dar ação a essas ideias. Então, ele fala que aprender a organizar esse fluxo das suas ações é extremamente importante. E apesar de parecer no início que seja difícil, ou parecer que você vai perder tempo fazendo isso, a médio e longo prazo, a gente vai liberar espaço na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa realmente colocar a nossa energia naquilo que importa. Uma das coisas que ele fala sobre isso, óbvio que ele está querendo dizer que você pode desenvolver a forma que você quiser, você não precisa fazer desse jeito, mas ele propõe um sistema dividido em 5 partes. Eu fiz uma pequena mudança na sequência de um aqui, que para mim acho que faz mais sentido, eu vou compartilhar com vocês desse jeito. Ele fala muito sobre você anotar, colocar no papel. Talvez você não goste de usar o papel, talvez você goste de colocar no seu celular, você goste de colocar na sua agenda pessoal, talvez você goste de colocar num caderno, não sei lá o quê, né? Independente de qual é a forma que você escolheu para fazer as suas anotações, o que ele diz é, a partir do momento que você coloca em algum lugar, você não tem aquela preocupação de eu vou ter que lembrar. Porque a preocupação de eu vou ter que lembrar disso rouba muito espaço e energia da sua mente, de você ficar naquele looping tentando não esquecer. Então, coloque num lugar, organize. E olha que bacana esse sistema que ele coloca. O primeiro deles ele chama de capturar. Capturar significa pegar tudo aquilo que eu tenho que fazer e, de alguma forma, criar uma listinha. Meio rascunho ainda daquilo que eu vou precisar fazer. Tudo aquilo que eu precisar fazer. Isso vai fazer com que a minha mente não fique preocupada em ter que lembrar daquilo. Então, o primeiro é capturar, o primeiro é anotar, o primeiro é fazer uma lista do que precisa ser feito, independente de categorias por enquanto. Simplesmente escreva ali tudo o que você precisa fazer. Talvez para essa semana, talvez para esse dia, talvez para esse mês. O legal seria você começar a organizar num certo período, de repente no começo do mês, para o mês inteiro, no começo da semana para a semana toda. A segunda parte ele chama de o processo, né? Esse processo ele fala que é quando você para e pensa. Isso que eu coloquei na minha lista. Agora eu estou começando a ler a minha lista e organizá-la, né? Isso que eu coloquei na minha lista. Eu preciso fazer? É fácil de fazer? Vai levar menos de 2 minutos? E essa é uma regra que ele fala bastante, né? Sobre 2 minutos ou menos. Se for, faça. Faça logo e já tire ela do caminho. Porque tem duas coisas que às vezes impedem a gente de agir. A procrastinação, quando você fica ali meio que empurrando e deixando para depois, ou quando você tem tanta coisa para fazer que você não sabe por onde começar. Então, ele pede para a gente fazer isso. Primeiro, primeira parte de todo o sistema, colocar num papel ou em alguma forma, seja digital ou física, onde você vai organizar isso, e depois começar a eliminar aquelas mais rápidas. Preciso fazer isso? Sim. Vai levar 2 minutos ou menos? Faça. Vai levar mais de 2 minutos?
coloca ela no seu calendário ou coloca ela na sua lista de coisas para fazer depois. E ele ainda dá um exemplo, por exemplo, você tem que mandar um e-mail que é simplesmente uma confirmação de alguma coisa, confirme logo. Agora, você vai ligar para uma pessoa, você vai fazer uma atividade que vai levar aí 20 minutos, talvez não valha a pena você fazer isso agora, se ela não for urgente. Lembra? Preciso fazer agora? Se eu não preciso fazer agora, ela vai ficar para depois. Isso que eu preciso fazer vai levar 2 minutos ou menos? Faça. Vai levar mais tempo ou não é para agora? Vou colocar numa outra listinha minha onde eu vou começar a me organizar. E aí, segundo ele diz, é no terceiro passo que a mágica acontece. É aí que a coisa começa a fazer legal. Primeiro a gente colocou no papel, tirou da mente. Segundo, a gente eliminou aquelas que eram bem rápidas de serem feitas. A terceira parte ele fala que é você organizar isso em 3 grupos. Colocar aquilo que você precisa fazer em 3 grupos diferentes. Projetos, coisas estão relacionadas com tempo, que tem uma data limite, e coisas que têm a ver com o mesmo contexto. Então, olha que bacana isso. Projetos, imagina que você vai dar uma aula. Então, você vai ter que sentar, preparar aquela aula, pesquisar material, organizar isso, criar um slide. Você vai fazer uma festa de aniversário para alguém. Então, você vai ter que ver se vai ser num buffet, se vai ser na casa, qual vai ser a comida. Isso são projetos, coisas que precisam partes diferentes para serem feitas. Então, ele fala que isso é uma lista. Então, a primeira lista sua teria que ser o projeto. A segunda lista, que ele fala que é aquele que está relacionado a tempo ou a data limite, é para você colocar num calendário. Ele até sugere que você tenha um calendário. Tudo bem, tem gente que gosta do digital, mas se você gostar do visual, ter um calendário daqueles com quadradinhos que você pode escrever mensalmente ou semanalmente aquilo que você vai fazer. Pode ser um planner, pode ser também uma agenda, se você preferir, não tem problema, tá? Mas colocar ali com a data, para que naquela data você faça. Se é, por exemplo, para ligar alguém no dia 10, você vai deixar um pedaço de papel solto assim, não vai ser legal, mas se você põe no seu calendário, ou se você põe ali para despertar no seu celular, no dia 10, logo de manhã, te lembrar de fazer isso, ótimo, você tirou isso da sua mente, e naquele dia você vai fazer o que precisa fazer, pagar o cartão, pagar uma conta, comprar alguma coisa, naquele dia você vai fazer. Óbvio que se ela precisar de uma preparação, você pode colocar um dia antes ou 2 dias antes, né? Se você vai ter que preparar algo, conseguir algo antes de fazer aquela atividade. E o último ele fala que é por contexto. Imagina que você tem que ligar para uma série de pessoas, você pode fazer uma listinha, pessoas para ligar, coisas para comprar, colocando no mesmo contexto as coisas que se agrupam. E ele fala uma coisa muito interessante, que durante todo esse momento aqui, você tem que se perguntar, qual é a próxima ação possível? E ele dá um exemplo muito legal, né? Imagina que você tem que ligar para um seu amigo. Então, a próxima ação seria ligar para ele. Mas se você não tem o número do telefone dele, na verdade, a ação deveria ser conseguir o telefone dele. Talvez você tenha que ligar para alguém para pegar o telefone dessa pessoa, para que você possa depois ligar para ele. Então, qual é a próxima ação? Eu vou fazer um projeto. Para fazer esse projeto, eu preciso de um determinado livro, ou preciso falar com uma pessoa antes. Então, a minha próxima ação não é exatamente fazer o projeto, é falar com essa pessoa ou buscar aquele livro para que eu possa preparar aquele projeto. Legal, né? Faz muito sentido. E aí ele fala, por exemplo, que as coisas que não se encaixam nesses 3 projetos, coisas que têm a ver com tempo ou por contexto, elas deveriam ser ou jogadas fora, né? Tipo, ou tirado da sua mente de uma vez, ou colocado num lugar para que você revisite isso. Imagina que é uma ideia que não vai funcionar para agora, vai ser daqui 6 meses. Então você pode colocar isso daqui, daqui 6 meses eu vou revisitar essa ideia ou esse projeto ou aquilo que seja. E supondo que seja uma coisa física, eu tenho que guardar isso. Vai lá e guarda aquilo e tira ele da sua visão para você não ficar pensando. O quarto passo é a ação em si. E aí ele fala, agora você vai pegar aquela lista que você fez e você vai começar a fazê-la. Você vai começar a pegar aquilo daquele dia, lembra que uma delas era por tempo, por data limite? Então você vai acordar ou naquela semana, no começo da semana daquele dia, vai fazer aquilo que tem a ver com a data limite. E vai começar a preparar os próximos passos do seu projeto. E vai ver quando que você precisa ligar para aquelas pessoas, já está sentado, já está com o telefone mesmo, já pega uma tarde ou uma manhã só para fazer isso e liga. Vai sair de casa, já sai para fazer as compras. Então, essa é a ação.
E ele diz que é muito importante o seguinte, na hora que você começar a agir, alguma outra coisa vai aparecer. Ou alguma tarefa de casa, ou uma pessoa que vai te ligar, alguma outra coisa vai aparecer. E ele diz, agora você já sabe o que fazer com essa coisa que aparecer. O que você faz? Captura. Não necessariamente você vai precisar fazer aquilo naquela hora que ela apareceu. Captura. Lembra? Volta para o primeiro passo, capturar. O segundo passo é, vai levar 2 minutos ou menos? Então faça. Vai levar mais de 2 minutos? Então vou colocar na minha organização. Se vai ser um projeto que eu preciso fazer, alguma coisa que tem uma data limite, ou se vai estar por contexto para que eu possa resolver. E a última coisa do processo que ele fala é a revisão. Ele diz que a gente acaba se perdendo. Imagina que você se propôs a estudar 1 hora de inglês por dia, ou 1 hora de inglês por semana. Então, você tem que colocar no seu calendário dias onde você vai rever as suas ações. Eu estudei essa semana? Não. Eu fiz aquilo que tinha que fazer? Não. Eu liguei para aquelas pessoas que eu falei que ia ligar? Não. Então, eu preciso ver o que eu estou conseguindo cumprir ou não. E uma vez que eu vi, eu posso ajustar e reorganizar. Eu não estou conseguindo estudar 1 hora por dia, vou estudar 1 hora a cada 2 dias. Vou estudar 1 hora 3 vezes por semana. O que você não pode é ficar naquela sua ideia, ficar se culpando porque você não conseguiu estudar 1 hora por semana. Ou você reajusta para conseguir fazer isso, ou você reajusta a sua meta e começa a estudar 3 vezes por semana, se isso for possível, por exemplo. Então, ele fala que é muito importante, para finalizar, né, que você esvazie a sua mente das coisas que você precisa fazer e coloque eles num sistema que para você funcione, e essa é a sugestão que ele dá para a gente fazer esse sistema. Eu achei, assim, impecável as dicas que ele deu para a gente nesse vídeo. Achei que ficou muito interessante. E estou compartilhando com você, espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. E aí você pode reassistir, fazer umas pequenas anotações daquilo que eu te falei, e eu acho que vai te ajudar bastante para que você possa conseguir fazer as coisas e desenvolver a arte de fazer as coisas. Eu sou Fernando PR, esse aqui é o nosso canal para compartilhar um pouquinho mentalidade e crescimento pessoal. Espero que você tenha curtido. Curte, compartilha, ativa o sininho e manda para alguém que você acha que vai ser bacana assistir esse vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus.